Certinho. Tá no escadeado? Tá. Só tô olhando. É que não, o meu Não, na hora que demora. entrar. Na hora que entrar, tu vê. Uhum. Ajustando aqui os equipamentos. Boa noite. Paz e graça. Paz e graça, irmãos. Uma paz e graça aconchegante, porque tá frio, né? Um abraço. É um frio muito rápido, né? Um abraço caloroso. Bem muito repentino. Esperar mais um pouquinho para iniciar aí nosso bate-papo. Tá bom o som? Se o som então, estiver muito alto, vocês falam. Acho que tá bom, não tá muito alto não. Deixa eu me aproximar mais aqui. Gostaríamos que vocês aí que estão entrando já vão compartilhando com os teus amigos, teu grupo de amizades, né? Para mais pessoas ouvirem o que nós temos para falar. Quanto mais pessoas escutando, vai somando, né? Que a gente vem aqui somente para contribuir naquilo que a gente pouco que sabe e entende na parte do espírito com relação ao comportamento nosso na sociedade com o divino. Com o divino relacionado com as outras pessoas, né? Correspondendo dessa forma. E a mensagem que nós trazemos hoje é o espinho da carne em Paulo, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Eu vou ler essa passagem que está na segunda carta que ele escreve à comunidade de Corinto, capítulo 12. Tem alguns historiadores, apologistas, teólogos que se fazem referência desse espinho na carne, caracterizando como se fosse uma angústia, uma enfermidade física, ou tribulação, ou perseguições. Algumas até relatam que fosse tipo de uma doença chamada, que fosse malária, uma febre, alguma coisa que ele adquiriu na época quando ele ia para caminho de Damasco, que ficou temporariamente 3 dias cegos, depois retornou à visão através de uma oração de Ananias, né, que recebeu por intermédio de Deus, e ali ele recebeu a visão de novo, né? Mas alguns dizem que ele continuou com alguns problemas de visão, que num dado momento, quando ele escreve uma dessas suas cartas, numa redação que ele faz, escrevo-vos com letras grandes, sugestionando que ele tinha problema de visão, então ele tinha que escrever com letras grandes para ele mesmo poder ler o que estava escrevendo. São suposições. Outros dizem que ele tinha também um problema problema carnal, que ele tinha uma resistência com as tentações da carne, seja no vício, né, de alguma coisa, ou tentação carnal com relação à mulher. Então são suposições que os históricos, né, trazem, os apologistas, os teólogos. E no meu entendimento, eu vou fazer 3 leituras aqui. No meu entendimento, o que significa esse espinho na carne. E eu vou trazer isso para nós hoje. O que seria o espinho na carne em nós hoje? Para quem se preocupa, para quem tem um sentimento mais profundo com as coisas, mais sensibilidade, né? Que não vive talvez no mundo da lua, então, se interessado com qualquer coisa que aconteça à sua volta, somente uma pessoa que está na sociedade, na comunidade, vivendo, fazendo as suas obrigações, mas não absorve nada, ou se absorveu somente mudou seu comportamento, mas não absorve o conteúdo das coisas que acontecem. Ele é somente um contexto dentro do todo o texto, e às vezes não tem importância com nada com o que acontece, de bom ou de ruim.
Sendo que quando é bom, recebe. Quando é ruim, reclama. Mas não sabe por que está recebendo algo de ruim. E quando tem alguma coisa para fazer para melhorar o quadro, se omite de fazer. Então, os espinhos na carne, nós vamos ter uma breve reflexão de uns 20 a 30 minutos sobre esse assunto. E nós temos falado aqui, né, meu bichinho? Que às vezes para nós sentarmos e ouvirmos alguma coisa, de aprender um com o outro, né, é um pouco mais de dificuldade. Hoje é a questão de estar junto, estar perto, e algumas congregações têm algum espaçamento, um grupo específico de pessoas dentro do ambiente. E nós estamos aqui interagindo com pessoas que estão em suas casas, em seus lugares, né, no trabalho ou no descanso, em qualquer lugar aí do nosso Rio Grande do Sul, ou até fora do estado, porque vai longe a internet aí alcança longa distância. Então vamos ler e depois estaremos falando. Vai ficar ali rodando no Face, né? Depois vai ser publicado no YouTube também. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, procure nosso nome, dê seu like lá e compartilhe. Na primeira parte vamos ler uma passagem que está em Salmos 139, até o verso 12, do primeiro versículo. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces meu assentar e meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no Seol a minha casa, eis que ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Agora vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Vamos voltar aqui de novo, porque deu uma interferência. Deu uma interferência aqui. Eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 12, né? A partir do terceiro versículo, que eu sei que o tal homem, se de corpo ou fora dele, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar. E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quisesse gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí que estou forte.
Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos ou chamamos Deus de Pai. Verso 38 e 39. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura ou coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 4,18 diz: na caridade ou no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no seu amor. Lemos aí 4 passagens, né? Em Romanos, em Coríntios, em Salmos. 2 passagens em Romanos, uma em Salmos, uma em Corinto, e outra na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Amados, amigos, irmãos, todos nós temos algumas questões de vivência, né? Desde o momento que entramos no conhecimento e na percepção deste mundo, visível e terreno. Visível físico, visível carnal, e no mundo espiritual, que é um pouco duvidoso, né? Um pouco curioso, e às vezes ficamos desapercebidos com as questões espirituais porque nós não temos uma profundidade do conhecimento ou afeição a Deus, que é Deus Espírito. Porque nós ficamos imaginando coisas mais superiores do que nós, e a imaginação nos traz coisas que talvez não são reais, ou são superficiais, ou são abstratas, muitas fantasias. E as pessoas às vezes ficam imaginando coisas de magia, bruxaria, gnosticismo, panteísmo, ilusões que não tem nada a ver com Deus. No sentido espiritual da matéria, que entra no ser humano através de uma mensagem, e o amor que começa a trabalhar no ser humano e começa a brotar a parte da perfeição em Cristo, nós trazemos um conhecimento dentro da humildade e comecemos a entender as coisas que nos cercam. E o comportamento nosso, ele é de acordo com as circunstâncias do nosso dia a dia. Por isso que no início da reflexão, eu mencionei que para alguns isso não é percebido. Para outros é percebido e entendido. E para outros que são entendido e percebido, há um movimento para que as coisas melhorem na circunstância do quadro ao qual nos encontramos. Se é ruim, nós tentamos fazer ficar bom. Se é bom, nós tentamos melhorar para que fique melhor ainda. E se está numa situação negativa, nós tentamos trazer para o lado positivo. E aquele que está querendo desistir, nós estimulamos para que continue insistindo a sua caminhada, a sua jornada. Então, existem pessoas na comunidade, na sociedade, na família, na congregação que tu está, em qualquer ambiente, pessoas que são capazes de entender e outras que não são capazes de entender e fazem parte do conjunto para receber a bênção através da tua pessoa. E Paulo, quando vai a Damasco, quando tem um encontro com Cristo através do Espírito que é revelado para ele, ele é transformado em uma nova criatura, e nessa transformação de vida espiritual e caráter, ele começa a ficar sensível com tudo que acontece à sua volta. As dores, os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas ideológicos, religiosos, tudo ele começa a sentir aquilo que ele não sentia. Porque antes disso, ele era uma pessoa que perseguia aqueles que falavam do amor, e para ele era uma seita dos chamados cristãos, que falavam de um que tinha morrido na cruz e tinha ressuscitado no terceiro dia. E ele não acreditava nisso, como tantos outros não acreditavam. E aqueles que perseveravam nessa insistência, crendo para que esse Senhor que havia de ter subido, que haveria de retornar e levar eles para um lugar melhor desse plano terreno, para o lado espiritual, onde não teria mais dores, fomes, misérias, e uma comunhão perfeita em Cristo, na revelação da morte de cruz, e esse amor derramado nos corações dessas pessoas que agora se identificavam com Cristo, sendo esta igreja
na terra. E Paulo passou a perseguir estes, mandando matar, assegurou as vestes de Estevão quando este morria, e depois, quando ele vai sendo transformado, regenerado pela ação do poder do Espírito Santo, ele vai entendendo, vai se entregando, vai se humilhando, vai se dobrando perante a palavra. Por isso que nós insistimos muito com a palavra, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente busca e das nossas orações. Que algumas pessoas falam, e é verdade, não foge do assunto, ela é verdade. O que confirma a palavra é o testemunho da existência da pessoa que fala. Porque senão Jesus encontraria-me conosco e dizia: tu é um hipócrita, como falou para os fariseus, que eram os religiosos, que falavam, sabiam das leis, mas aplicavam a lei só sobre os outros e para eles não. Colocavam cargas pesadas sobre as outras pessoas e com o dedo eles não ajudavam as pessoas a carregarem as suas cargas. E quando faziam alguma coisa em benefício, queriam que colocasse outdoor, né, fazendo uma simbologia para os dias de hoje, um outdoor para que todos vissem que eles tinham feito alguma coisa para serem aclamados pelo povo, né, pelo povo. Então, dentro da simplicidade, quando Paulo é transformado, regenerado, ele começa a sentir dores na carne. Porque tudo aquilo que ele tinha consigo começou a lutar dentro dele da angústia, do choro, do sofrimento, das perseguições. Então todas elas, dos teólogos, dos apologistas, dos escritores, das pessoas hoje, Paulo teve isso, teve aquilo. Paulo teve tudo isso. Ele teve enfermidade nos olhos. Ele provavelmente teve doenças terríveis. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi perseguido, ele foi caluniado. Então todas essas tribulações ele sofreu, essas perseguições ele teve. Quantas vezes talvez ele sofreu na carne um momento de paixão carnal? Quantos vícios foram oferecidos para eles, ele se absteve dele? Ele era um cara que fazia rede, né, para pescar, ele e Barnabé, para ter o alimento no outro dia. Quando eles comiam o peixe, quando sobrava peixe eles vendiam para ter uma possibilidade de comprar, pagar uma viagem e ir para outro território. E continuar fazendo aquilo que eles entendiam de transformar aquela geografia nas pessoas do amor de Cristo revelado para eles. Aquilo instigava aquele espinho na carne com ele, que ele tinha que ir para outros lugares falar aquilo. Aquilo perturbava ele de dia e de noite, que ele era chamado para fazer aquilo. Aquele que recebeu a novidade através de uma palavra, através de um conforto, através de um abraço, ele queria levar para outros povos, outras nações, outras comunidades, aquele amor que ele recebeu da parte de Cristo. E através da palavra ele ia mandando as cartas, que ele escreveu 13, e uma delas foi um bilhetinho para Filemon, dizendo deste amor, falando do comportamento, da nova forma de viver, da nova criatura, que as coisas velhas deviam ser deixadas para trás, e que agora a lei que trouxe até ali serviu de aio para conduzir até Cristo, e que essa renovação em Cristo o transformava de dia em dia, em noite em noite. E nada mais agora separava ele desse amor que ele recebeu de uma forma imerecida, como nós também recebemos. E isto instiga aqueles que entendem isso, esse espinho que vai levando ele até os confins das terras, até ele ser morto em Roma. É o que ele queria? Claro que não. Só que ele não retrocedeu. Quer dizer, quem é que pode recalcitar no aguilhão daquele que está preso numa canga de boi? O aguilhão, aquela ponta da vara que batia sobre o lombo do boi para levar ele para uma trilha, né? Subir ou descer um morro e levar a carga. Então Paulo estava dizendo assim, olha, eu estou nessa canga. Porque Cristo me libertou de uma opressão e agora eu sou prisioneiro em Cristo. Ou seja, ele estava preso em Cristo. E o que é o preso em Cristo? Ele era fanático? Não. Ele era uma pessoa doente? Não. Doente mental? Não. Ele tinha suas enfermidades? Tinha. Física? Ele tinha suas perturbações? Tinha. Ele não dormia direito? Não. Ele comia razoavelmente bem? Não. Então, esses problemas que ele tinha, que ele enfrentava na sociedade naquela ocasião, nós temos hoje pessoas assim, que sofrem com isso.
quando vê as injustiças. Quando nós estamos presos em Cristo, existe um espinho em nós que fala assim, se Jesus é justiça, eu também quero. Se Jesus é amor, eu também sou. Se Jesus quer repartir o pão, eu também quero. Quando nós olhamos a sociedade errada como está, pela corrupção que a gente vê toda hora acontecendo no noticiários, às vezes coisas ruins e desagradáveis, que a matéria noticiada é muito popularizada em cima do ruim, do negativo, das mortes, das enfermidades, do negativismo, das coisas piores que possam acontecer na face da terra, e isso faz manchete, isso vende. Mas nós sabemos que no meio disso tudo tem milhões e milhões de pessoas praticando o amor, a justiça, sendo aquelas pessoas que estão com esse espinho na carne, lutando contra as hostes infernais, porque receberam esse amor da parte de Cristo. Porque quem está em Cristo é preso em Cristo. E quem está preso em Cristo, ele sofre com isto. Porque ele não se conforma com as coisas que estão acontecendo. Ele não se conforma com as injustiças sociais, com não ser punidos aqueles que cometem os delitos, aqueles que fazem às vezes as leis para os outros, mas para eles fazem lei para defender eles, lei para defender eles do povo, do povo que poderia dizer, não, tu tem que estar preso, tu tinha que pagar por que tu fez contra várias pessoas que passaram necessidade ou estão passando necessidade. Então a lei, baseada naqueles que regem o poder em todas as nações, estou falando de todas as nações, não somente aqui. E o povo tem isso consigo, às vezes não sabe por que acontece isso. O salmista diz, olha bem, bendita a nação a qual Deus é o Senhor é minha bandeira. O senhorio dentro do ser humano, não a questão de costume, hábito, tradição, de estar frequentando ou fazendo um ritual, não, dentro do seu comportamento, falando e produzindo e combatendo o mal, fazendo o bem, fazendo com que o amor transforme mais graça sobre graça, e essa graça de Deus, através da sua glória, chegue até nós e a gente vai contagiando outras pessoas para que assim entendam. Então Paulo tinha isso. Quando ele fala que o demônio esbofeteou ele 3 vezes, ele orou a Deus 3 vezes para que ele recebesse uma cura, uma bênção, libertando ele do flagelo, da humilhação, do problema que ele estava enfrentando, ele ouve a voz do grande eu sou, o grande Espírito, que fala com ele dentro da alma dele, dizendo, Paulo, a minha graça te basta. E nesse sentido da minha graça te basta, é o que para nós é a fé. Que nós recebemos dessa graça através de uma mensagem, porque a fé é pelo ouvir a palavra. E a palavra confronta conosco e moe em nós de uma transformação, de uma regeneração, e isso machuca muitas vezes, porque outras pessoas não compreendem, não entendem e não querem entender. E diz, não, sempre foi assim, sai um, entra outro, e vai ser sempre assim, a sociedade está corrompida mesmo, se um não pega, outro pega, e se eu estou lá dentro também faço, sabe? E tem muita gente falando coisas que está torcendo para um e torcendo para outro, e realmente talvez essas pessoas fariam até pior do que aqueles que estão. Porque não foram regeneradas ainda, porque não deixou o Espírito agir nelas. Porque a carne dela é muito mais forte, os desejos da carne é muito mais forte e milita contra o Espírito. E o Espírito é mais forte e o Espírito é brando. Ele não age por força e nem por violência. É tu humilhar-se, entender que existe um Espírito maior, que é um Espírito de Deus, e que ele vem te transformando, te dando graça, sabedoria, paciência, perseverança, para que mude o teu quadro na tua existência, e nesse sentido tu vai também transformando a sociedade onde que tu vive, onde tu está. Então por isso que nós temos aí esses confrontos, essas dificuldades na sociedade, do bem e do mal, da luz e das trevas, das pessoas que passam trabalho, e muitas vezes uma família, uma sociedade, que a família é uma base sólida de uma sociedade, e às vezes tem crianças e pessoas sofrendo pelo mau comportamento daqueles que deveriam ser a liderança dentro de casa, que são os pais. São os grandes responsáveis
de manter a família unida, de ensinar um bom caminho a ser andado. E não precisa ser religioso. Não precisa dizer que é um crentão que está todo dia na igreja ou que carrega a Bíblia debaixo do braço. Na percepção espiritual do seu comportamento, Paulo diz numa das suas partes que ele escreve, numa das cartas, que ele viu o comportamento de algumas pessoas que ainda não tinham escutado nenhuma mensagem dele. E não teriam lido nenhuma carta que Timóteo tivesse recebido, ou que Lucas tivesse mandado, ou que Silas tivesse chegado com uma carta, ou que Epáfras, ou qualquer um desses que era um amigo de Paulo, tivesse levado até lá. Mas o comportamento deles era parecido, porque eram pessoas que eram mansas, que eram ordeiras. Claro que lutar contra as injustiças, se levantar contra a corrupção, não aceitar aquilo que está sendo feito de uma forma ardilosa, mentirosa, porque os que estão aí, muitos que estão aí, se escondem atrás da mentira, né, da falsidade, apresentam alguma coisa como se fosse uma coisa boa e é um placebo, e as pessoas vão engolindo isso como se fosse uma coisa de salvatório, uma tábua de salvação, um pedaço de uma grande nau que arrebentou no mar, aí se gruda naquela tábua, né? E aquilo vai levar ele à deriva e vai ser engolido por um tubarão. Então as pessoas não compreendem as coisas que estão acontecendo. E muitas das coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia é devido às nossas escolhas, à nossa fraqueza, à nossa não percepção. E esse espinho que Paulo fala, que Satanás tentou humilhar ele, que esbofeteou na cara dele, eram as pessoas que estavam perto dele, que eram usadas pelo espírito do mal, que debochavam dele. Cadê teu Deus que não te tira da prisão? Por que teu Deus não te ajuda? Por que teu Deus não faz aquilo, não faz isso que tu faz, que acontece? Então a humilhação, e houve uma voz que disse para ele: a minha graça te basta. E eu me aperfeiçoo, Paulo, nas tuas fraquezas. Por isso, quando nós estamos fracos, nós nos sentimos fortes. Porque quando fraco estamos, a gente não deveria se orgulhar quando estivesse forte. Mas na humilhação, quando estamos fortes, para permanecer sempre na essência do primeiro amor. Daquela primeira mensagem que cada um de nós recebeu: vinde a mim, filhos do meu Pai. E aquele que recebe a mensagem da cruz em Cristo, ele vai se transformando, ele vai se aperfeiçoando nesse amor. Agora me diz uma coisa, pergunta para você mesmo: dentro da nossa sociedade, o comportamento de tudo, de todos, está relacionado com os maus hábitos, com as más escolhas, e não é imposição, não é por uma questão ditatorial, porque Deus não é carrasco, Deus é amor, Deus é justiça. E esse espinho na carne que nós temos hoje é uma congruência contra o mal, é uma luta insistente contra as injustiças que acontecem na sociedade. E isso nos perturba muito, porque enquanto nós estamos aqui, e nós vamos viver aqui até o fim dos nossos dias, sempre vai haver isto. Vai haver o bem, vai haver o mal. Vai haver a luz, e a ausência dela aparece as trevas. Porque treva não existe. As trevas é a ausência de luz. E eu e você, cada um de nós pode fazer a diferença de entender essas coisas. E entendendo essas coisas, levantar-se contra as coisas negativas, contra as coisas erradas, contra aquilo que tentam ludibriar a mente das pessoas, enganá-las, manipulá-las. Outro sim, quando Jesus fala e João escreve que conhecereis a verdade vos libertará. E quando tu tens um pouco de conhecimento, não estou falando intelectualmente, até pode ser, mas o entendimento espiritual. Uma pessoa mais espiritualizada, ela compreende coisas que os outros não compreendem e não entendem. Que muitas vezes diz: isso parece loucura. Loucura, para nós, é a salvação. Para muitos é a loucura. Para nós é o poder de Deus. Para nós é o entendimento. E o que é o poder de Deus? É a ação do amor
nas pessoas que vai transformando o ser humano. Esse é o grande poder de Deus. O grande poder de Deus é agir de forma extraordinária numa pessoa que era de uma forma e está do outra agora. Porque mudou seu rumo. Ele se converteu numa nova criatura. Ele pensa diferente. E ele age diferente. E essa ação diferente é a que faz a diferença. E nós olhamos quando se faz o bem, quando alguns são tratados com o mal, a gente mostramos o bem, dentro das circunstâncias possíveis que dá resistência da tua carne, de não entrar na luta corporal, física contra o teu oponente, mas desarmá-lo com a palavra, desarmá-lo de uma forma pacífica, é o que faz a diferença. Porque se fosse para ser todo mundo esculhambado, não precisava ter a diferença. Então todos seriam iguais. E a posição lá do que tu estás, dentro da tua casa, do teu trabalho, na sociedade que tu vive. E isso, quando nós vimos que pessoas que estão agindo nos poderes, nos comandos, em alguns lugares que foram colocados e agem de forma diferente a qual falaram, que enganaram e continuam enganando as pessoas, é porque tem uma ganância pelo poder, uma vontade de continuar no poder, de continuar enganando as pessoas, aumentando as suas riquezas, as suas propriedades, enquanto outras pessoas passam necessidade ou trabalham para mantê-los no lugar que estão. Então que Deus abençoe vocês, abençoe a nós todos, hoje e sempre, e que o espinho na carne que Paulo teve, muitos de nós ainda temos. Às vezes tu é humilhado, às vezes tu é tentado colocar para baixo, mas tem uma voz que te diz: a minha graça te basta. E nessa mão que te sustenta, que te levanta e que te guia mansamente por águas tranquilas, é o que refrigera a nossa alma e coloca a mesa diante dos nossos adversários, e o nosso cálice transborda de alegria. É o Senhor que está entronizado em nossos corações. É aquele que vai à frente da nossa batalha, no dia a dia, e que vai nos ajudando para que a gente continue firme até os últimos dias dos nossos pequenos dias e curtos aqui nessa terra. Que Deus nos guarde e nos ilumine sempre e nos abençoe. Diga alguma coisa aí, meu bichinho, tá, Miss? Eu vejo César Feijó ali. Tem bastante gente. Tem bastante. Tem Luan Marques. O Luan Marques, não sei, Pinheiro, eu acho que não sei. Mais uma aula. Deus bateu palma pra ti. Amém. A Ney, a prima, tá assistindo. Gislaine Silveira, nossa querida amiga. Acho que é da Boa Vista, né? Um abraço pro Paraíba. Boa noite, amigos. Boa noite. Celoíde Jesus tá assistindo. Dejanir Knevitz. Alessandro Pereira. Luan Marques Pinheiro. Acho que é esse que falou, né? Foi Luan. O Luan. Vamos ver aqui de perto. A Laurinha. A Laura entrou? A Laurinha entrou. Ela colocou boa noite, meus amores. Boa noite, nossa menina. A tia Maria, lá de Santa Maria. Gislaine. Genesi Farias. Boa noite, amiga, querida. Boa noite pra Poranci também, né? A Genesi, Poranci. Suará. Dudu. Tá, vai. Não, vai continuar. Vai. Vai continuar. Vai, Toquinha. Vai lá. Armélia Oliveira, boa noite, amigos. Deus nos abençoe. Amém, nós todos. César Feijó, boa noite, um abraço. Suará, é da Mecânica Suará, Mecânica Federal, nosso amigo lá. A Heloísa Isa, nossa mana, ela escreveu, deu boa noite. Depois mais abaixo. Lá de Santa Maria. Isso. Irmã Valdinete, boa noite, irmã. A Isa disse bela reflexão. E ela fala assim, ó, seguir Cristo e viver suas lições na atualidade é desafiador. Verdade, né? Elisete Eberardi assistindo.
Dudu já falou, né? Teu primo Edson. A Isa disse amém. Deus abençoe vocês, amados amigos e irmãos. Deus nos abençoe, amada. Alessandro Pereira também, não sei se chegou a falar, estou falando agora. Se não falou, Dejaí, tá, já falasse também. Não, o negócio é o seguinte, meus amigos e irmãos. A gente conversa um pouco de tudo, porque nós somos pessoas na sociedade, entendeu? Nós somos físico, nós somos matéria, né? Nós somos alma, nós somos espírito. E tudo que faz na sociedade reflete em nós, em todos, fisicamente, espiritualmente, reflete. Então, se nós tratarmos a alma, entendermos as questões espirituais, a gente melhora o físico. Nós melhoramos todos os aspectos sociais, econômicos, políticos, porque a transformação do ser, das pessoas, é respeitar a outra, se colocar no lugar da outra, ter a empatia. A reflexão de cada momento dos nossos encontros aqui tem sempre uma mensagem renovadora que a gente traz para nós todos, né, para mim, para vocês, de que tudo gira em torno disso. Se tu compra alguma coisa e ficou devendo, mas você comprou parcelado, você vai pagar paulatinamente até concluir o teu pagamento. Se você vende e vai receber parcelado, você fica feliz quando recebe até o momento que foi acordado. Agora, se alguém te sacaneia, tu acha bom? Não. Então tu não deve sacanear o outro. Então esse comportamento de nós um para com os outros é que nós temos que ter um entendimento. Isso tudo reflete na parte do temor com amor a Deus. O Deus dentro de nós. Não é aquela pintura, não é aquela coisa imaginária de um barbudo, como se fosse o Papai Noel, Nicolau, sabe, Trenó. Essas coisinhas são fantasias para criança. Até começa a contar coisinhas para a criança cresce com aquilo achando que é verdade. Então, nós temos que ter um entendimento de aplicar a justiça, o amor e a fé em todos os comportamentos que nós estamos na sociedade. Mas um faz um negócio com o outro com medo de ser logrado. Porque um está querendo sempre passar o pé no outro. Porque não se regenerou, não se transformou. Pode estar com a cruz pendurada no pescoço ou com dentro de casa, com a Bíblia aberta, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que ele diz que é. Então isso nós chamamos de hipocrisia, falsidade. Então a transformação do nosso caráter é de dia após dia, em cada circunstância, de cada momento onde nós estamos. Isso para mim é uma espinha na carne. É a luta do bem contra o mal. Nós somos santos? De forma alguma. De forma alguma. Ninguém aqui é santo. Nós tentamos fazer alguma coisa de bem para as pessoas dentro da sociedade que a gente vive, para transformá-la melhor. No convívio na sociedade onde a gente está inserido nela. E sair caminhando, anunciando, ou somente ficando quieto. Mas nunca mudar a sua essência, mas a sua essência se mudando para o elevo espiritual. Para ter melhor qualidade de vida para ti e para as pessoas que te ouvem. Esse é o objetivo daquele que tem a marca de Cristo. Que a marca de Cristo é através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Só para concluir. Obrigado pela companhia. Deus abençoe a nós todos. Saúde e paz. Paz e bênção. Shalom. Paz e graça, amados. Jesus abençoe. Excelente final de semana para todos. Goodbye.